E aí, galera, tudo bem? Tudo certo? Aqui é Alex Hack de novo com Pode Tocar Podcast. Dessa vez aí com dois caras incríveis, era para ser três, mas são dois representando a super banda chamada Atomic Elephant. E aí, caras, né, dessa vez, né? Geralmente a gente está em um, mas hoje a gente está em dois. Thiago Cáurio, batera, né? E Renato Osório, guitarra. Fala, Isso aí. galera, prazer ter vocês aqui. Um brinde. Pra- Vamos Pô, nessa. tô na Prazer é aguinha aqui, nosso. ó. Tá na aguinha? Pô, é isso aí. Última vez eu É, tava na aguinha também. é, segunda-feira, né? É. Segunda-feira. Pô, valeu, Ali, aí pelo convite. Massa demais aí estar participando novamente aí. E show de bola, vamos lá, vamos falar aí sobre a vida, né? E é um prazer, mais uma vez, estar aí, né? Agora com uma câmera legal e som, tô me sentindo até chique aqui, né? Nesse podcast dessa vez. O Marshall atrás, né? Bah, Muita chifra. tamo nojento, né? Não, Isso aí. mas o anterior que tu fez lá com nós lá atrás já tava massa. Agora tu só, né? Evoluiu. Não, eu tava com o É, som da webcam, né? É que o legal. Ali falou assim, não, pô, tem gente que faz aí com o som do celular mesmo, e aí fica meio foda. Aí eu, nossa, passei o dia inteiro, fiquei uma semana pesquisando como é que eu fazia pra ficar bonito. Não, tô brincando. Foi uma hora mais ou menos só. Mas é isso aí. Massa demais. Mas é um Obrigadão tempo aí pela oportunidade. isso, tempo de pesquisa pra isso, né? Renato Osório, que, cara, primeira vez que eu falo contigo, te vejo assim nas câmeras, vi você lá no Sesc, o que que foi 2, 3 anos atrás, que vocês tocaram aqui em Caxias com a Legal, Atomic. E, legal. mas a primeira vez que tenho o prazer de conversar contigo direto. Bem-vindo, cara. Pô, o prazer é meu, né? Também te conheço aí do cenário, do Marena, enfim, né? Das tuas produções. É um prazerzão, né? Estamos aí batendo esse papo, vamos trocar essa ideia e Que tá tudo indo. massa. É, vamos nos ver em breve também. Vocês vêm aqui para Caxias em breve, né, pessoal? Fazer um showzito aí de novo, né? Ali no Sesc. Isso. 17 de julho, é isso, Caura? É 16. 16 numa 16 de julho, quarta-feira. O show ainda não quarta-feira. foi anunciado oficialmente, mas a gente já está nos trâmites finais aí. É, falta um pouquinho mais de um mês aí. Nós vamos tocar no Sesc, dia 16, numa quarta-feira, no meio da semana ali. Atomic Elephants, novamente, E né? todo mundo lá, né? Por favor. Isso. Vamos dar ali, Já é vai bom ser dar o toque bonito. agora, né, velho? Porque tu sabe, né? Quanto antes, melhor, ainda mais que é som instrumental, som autoral no meio da semana. É legal chamar a galera, porque muitas vezes aqui ou é desculpa ou é verdade, né? No sentido, bah, mas eu nem sabia que os caras estavam ali, bah, mas não divulgou direito. Então, sim, vamos chamar bastante aí para esse show. A gente vai fazer outra chamada mais aí pra frente, né? Também desse show aqui Mas em Caxias. Mas vocês têm um show vindo aí nesse fim de semana, né? Fala um pouquinho do show aí, pessoal. É isso vai aí, a lá. gente vai tocar, vamos tocar no Gravador Pub, aqui em Porto Alegre. Caralho. É uma casa muito massa, que a gente já tocou algumas vezes, né? Mas não tocamos. Depois da enchente ali, o gravador se mudou, né? Dentro do quarto distrito mesmo, mas mudou de sede. E a gente ainda não tocou nessa casa nova. A gente esteve lá hoje. O palcão é grande, é um lugar muito legal, né? E o atendimento lá é tudo, né? O bar é muito massa. Então a gente está esperando pelo menos uma casa, né? Tipo, com Aham. bastante gente, com um público legal para a gente poder mostrar esse novo trampo, né? O show vai rolar agora dia 7 no próximo sábado, né? E os ingressos estão no Simpla, a galera já tá comprando e coisa. E a gente vai tocar, cara, vamos tocar o nosso primeiro trabalho, nosso primeiro EP, vamos tocar os singles que a gente lançou depois, vamos tocar música inédita, vão ter algumas versões que a gente vai fazer lá no final, como surpresa. E antes do show da Atomic Elephant vai ter uma atração de abertura. O Cegonhão pode falar aí sobre a atração de abertura? Sim, é a banda Synapse Lab, do Daniel Nodari. O Daniel é um guitarrista aqui que toca bastante mais um lance de jazz, assim, música instrumental. E aí ele montou uma banda agora que é um pouco mais rock, assim, mais pesada, né? Ele tá começando com esse projeto aí, a gente achou legal convidar ele aí, um grande amigo, e altos músicos, assim, tocando com ele também. Vai ser uma sonzeira já, a banda de abertura, a primeira banda já vai ser bem massa. E depois a gente vai tocar aí os nossos sons. Estamos preparando aí um showzão, né? Faz tempo que a gente não toca ao vivo. Eu, particularmente, também, né? O Renato também, eu acho que o Benhur também. Mas a gente está com aquela vontade, né, de tocar. Estamos ensaiando bastante. Hoje teve ensaio. Saímos hoje de manhã, eu e De o Cegonha. manhã, já viu 10 uma da coisa manhã, dessa?
10 da 10 manhã da o manhã, ensaio os dois pregando fogo no estúdio. Foi um baita ensaio, né? baita Moléstia à ensaio. parte. Foi um É. ensaio massa, Ensaiam assim. A gente tranquilo, tava assim, entrosado. sem o baixista hoje de manhã, foi? É, Isso, é, isso, isso. por causa do lance da logística, né? Ele tá morando em Caxias, Sim. então ele chega mais perto do show. Ele vai vir na quinta. A gente vai dar uma passada quinta e sexta aí. Tem uns outros trampos aqui pra fazer também. Daí a gente vai fazer um intensivão e tocar no sábado, né? Daí, enquanto o Benhur não vem, a gente vai dando aquela aquecida que é legal. Já ir se acostumando, né? Tocar tranquilo, né? Porque as músicas são complicadinhas, né? Daí pra gente conseguir tocar suave, assim, né? Dar aquela interpretada, assim, é legal. Ir passando com tempo, com calma, né? É que Ah, Tá bem massa. é um monte de coisa para memorizar, e daí É, depois de memorizar tem que introjetar aquilo ali e meio que é, respirar aquilo ali, né? O tempo tem que ficar meio natural, assim. Então, só. às é, vezes leva um tempinho, né, do cara dando uma praticada nos sons, né? Sim. Pegando intimidade de novo com o repertório, porque é, como o Cegonha falou, já fazia muito tempo que a gente não tocava, né? Tipo, fazia Sim. show da Atomic mesmo, né? A gente deu uma Esse é brincadinha no o, estúdio ali no, em dezembro, mas fora isso. é. é o primeiro Hum. show que vocês vão fazer com troca de baixista? Não, Não, a não, gente não, chegou a não. fazer alguns Fizemos já. alguns shows com o Ben-Hur já. É. A gente. A gente, inclusive, no Gravador Pub, a gente tocou com o Ben-Hur. É, A gente fez a abertura do Apocalíptica, né? O grupo aquele dos Claro. cellos e tal, ali Aham. no Teatro do Bourbon, também com o Ben-Hur já. foi um show E bem já, já, legal. já rolaram algumas coisas, né? Com uma Foda. Já estrutura lançamos massa, alguns assim. sons com o Ben-Hur, né? Enfim. A gente, Sim. né, pelo menos não parou de produzir, a gente não fez mais show, mas sempre tem alguma coisa que a gente está trabalhando, algum material aí que a gente está preparando para lançar. Legal. Cara, essa tirada aqui do Pode Tocar Podcast é do Altas Bandas, que é exatamente para valorizar, mostrar, compartilhar o talento local. Eu, Legal. pessoalmente, gosto muito mais da questão autoral, não? Então eu acho do caralho que vocês compõem, tem músicas. Eu tava ouvindo agora, acabei as aulas do dia rapidinho, fui tomar um banho e botei vocês tocar ali. Cara, é um absurdo, o negócio é violentíssimo. Acho que, cara, a gurizada tem que ir no show, tem que conhecer a banda. Depois deixa todas as descrições aqui no YouTube, né? Mas, cara, eu quero saber de vocês, assim, pra quebrar esse gelo, já que a gente falou do show aí inicial e depois show lá na frente. Conta um pouquinho da história da banda, assim, pra galera, porque é pra isso que a gente tem isso aqui, né? Pra realmente o pessoal conhecer primeiro a banda, o nome da banda, os integrantes, e saber um pouquinho da história, né? Como é que. Eu dei uma curtida lá na história que tu me mandou, né, cara, o releasezinho e tal, mas pra galera saber aí como é que foi, como é que nasceu esse projeto, né? Porque eu conheço o Cáudio há bastante tempo, sei que teve em várias bandas e tal. Como é que foi esse lance de dizer, cara, vamos fazer agora uma música instrumental, tu e o Renato juntos, como é que os teus caminhos, né, de vocês se cruzaram? Fala um pouquinho pra galera e conhecer. Vai lá, mete bala, Renatão. Vai que é tua. Cara, eu vou, Vai daí que eu é vou tua. voltar um pouquinho antes disso, né? Um pouquinho antes de eu começar a tocar com o Cegonha, né? Eu tocava no Ibra e eu tocava com o Benhur. Então foi daí que né, a gente acabou criando uma relação. Eu fui algumas vezes lá em Caxias para fazer mixagem junto com o Benhur e coisa assim, né? ah, no estúdio do Thiago. E logo que eu Né? saí do Ibra, cara, ele veio trocar uma ideia comigo. Vamos fazer um som e tal. A gente até fez o. É. Eu lembro que a gente fez o workshop do Paulo Anhaia, aqui em Porto Alegre, né? Ah, E é ali mesmo. ali a gente já tava meio que, né, com ideias de dominação mundial e tudo mais. Não, a gente já tava meio com a ideia de se juntar para tocar, Ah. né? E É que daí ali a eu gente também começou. eu tocava com o Ben-Hur também, né? A vida inteira também, com Isso, várias tocou, com a bandas, e tu Naxos, com a tocava Keep Them com várias. Blind. É, Enfim, daí eu acabei entrando como guitarrista da Keep Them Blind, que era um projeto que o Cegonha tinha com o Ben-Hur. Esse projeto durou até a pandemia, cara. Até a gente ia fazer um show, acho que era na primeira semana de abril de 2020, né? E a gente chegou é, a fazer um ensaio para esse show aqui em Porto Alegre. Fizemos aqui no meu estúdio, bem aqui onde eu tô sentado. é. E daí, cara, 2 dias depois estourou a pandemia, ferrou tudo. E justamente o lance da pandemia acabou criando esse projeto, que na verdade começou com cara, um tecladista, amigo meu, que é produtor lá de Santa Catarina, o Ivan Beretta, que mora em Florianópolis. O Ivan me contatou e falou: bah, meu, tá aí, tamo aí, vamos fazer um som, tá todo mundo trancado em casa, né? Eu falei: vamos fazer um som então, meu. Cada um grava o seu, a gente junta. Ele se ofereceu para mixar na época. Uhum. E daí ele perguntou: e tu tem batera? Eu falei: ah, cara, eu tenho batera bem foda que eu tô tocando, falei, né, do Cegonha e tal. E Obrigado. ele queria botar o batera dele, eu falei: não, 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 deixa que eu puxo meu batera aí. E daí ele falou: e baixista, né? Daí eu lembrei na época que tinha o Tatu, o Gustavo Strapazon, que foi o primeiro baixista da Atomic.
e meu amigão e tal, puta baixista, enfim. E eu lembrei do Tatu e lembrei que o Tatu também tinha uma relação com o Ivan, já se conheciam. Eu falei, vamos botar o Tatu, né? E, cara, a gente começou com esse projeto que chamava United by the Quarantine. É. Mas a moral que o Era só tecladista umas vinhetinhas, né? Era só umas era, a gente vinhetinhas assim de 1 minuto pra botar no Instagram. Naquela época era só 1 minuto. Então era um lance da gente Instagram e, compor. e YouTube, né? A gente É, postava no YouTube também. Eram vinhetas de 1 minuto, né? E daí a gente começou a querer fazer sons maiores e a gente viu que o cara começou, tipo, né? Tipo, já não tava mais dando conta da parada, assim, né? Começou a ficar ruim pra ele. E a gente começou a achar tão legal o projeto que os outros três, né? Eu, o Cegonha e o Tatu tocamos adiante, a gente acabou fazendo um perfil, eu acho que no Instagram, sem ter o nome ainda, né? Foi algo assim, a gente pediu pra galera isso eu não sugerir lembro. o nome do Ah, trio. é. Lembra disso? Mais ou menos, é. E daí, cara, tinha um monte de sugestões, a gente pegou todas as sugestões da galera, colocamos mais umas nossas e saiu o nome do Atomic Elephant, né? Foi um sei lá, foi um brainstorm que a gente fez com sugestões da galera e mais as nossas ideias. E isso na época, todo mundo, cada um na sua casa ainda, né? A gente começou a compor e gravar as coisas, né? Tipo, projetando no futuro, Hum. né? Tipo, daqui a pouco tocar junto, mas a gente nunca tinha tocado É. junto até O então, né? cara sempre pensa em tocar, né? Mas na época a ideia era compor assim online. Até era para mim foi um puta estudo assim na época de tipo fazer uma música por semana, mais ou menos assim, né? Que nós fazia essas vinhetinhas, né? Aí o Renato mandava uma ideia, pegava, e montava tudo no mesmo dia, já criava, já gravava e era aquela coisa bem espontânea, né? Não tinha Bem muita dinâmica, né? coisa. É, não Tipo, era tinha rapidão, muito. assim, meu, tipo, e a É, primeira, cara, a primeira coisa que o cara mandou já ficava, daí o outro já é. botava o baixo, daí pum, já, pum, tá pronto. Sem. Sabe? Eu É, dava uma sem. mixadinha ali, pum. Sem Tem muito. cebar muito, né? Sem ficar gerando muita É. lâmpada, era a ideia primeiro, né? Até Aham. porque a gente trabalha bastante com produção e a gente sempre fica naquela coisa de cria e faz aqui, ouve ali, blá, blá, parece que a Atomic, pelo menos a ideia do inicial, assim, sempre foi um troço mais, né? Ainda é, né? A Vai. gente ainda Ainda mantém é, bastante disso, assim, né? Muita coisa a é, gente grava ao vivo, os três no estúdio mesmo, e é assim que vai é, pro Spotify, sabe? mas a gente dá Enfim, uma cara. lapidadinha a mais, agora porque a gente pelo menos Bota já tem mais, essa bota um cara de. overdub. Tipo, de ficar um pouco mais em cima da composição, né? Mas é sempre uma coisa para tentar não se enrolar muito, né? Não ficar anos compondo o negócio, assim, Sim, para sim. lançar, né? Ter um cuidado da É isso, sempre. produção, mas ao mesmo tempo deixar a coisa fluir orgânica também, né? É, Isso. e as E ideias outra, de todo mundo também. acho que tem uma certa preocupação em aquele. Às vezes tem mais elementos na gravação, né? O cara bota mais uma guitarra, bota um synth, bota alguma coisa, né? Mas a gente, Percussãozinha. a gente sempre tem a preocupação de que vá soar bem só com o trio tocando, né? Independente de ter trilha ou não ter trilha, que a gente tem a opção de tocar as músicas só com o trio e elas funcionarem, né? Sim. Então, isso aí acabou meio que, sei lá, aos poucos foi virando a característica do projeto, assim, né? Aham. Então nasceu o projeto instrumental, sem muito planejamento, meio que das vinhetinhas, e daqui a pouco, Na bah, verdade, vamos fazer sons eu, maiores, vamos, pelo prazer de estar fazendo realmente, sem assim, o isso. ideal de. Porque a música instrumental tem os seus desafios de mercado também, mas tem o seu nicho hoje em dia muito grande na internet, muito legal. Tu vê lá fora muita coisa massa acontecendo. Não sei do Brasil como é Sim. que tá, para vocês devem saber melhor que eu, porque eu não toco instrumental mesmo, mas, cara, Aham. eu vejo um puta mercado hoje, principalmente na internet e lá fora, né? Pro som instrumental, ainda mais nesse nível de vocês são peritos no instrumento de vocês são altos produtores também, a sonoridade, eu tava ouvindo ali antes, cara, né, depois vamos falar que eu pedi pro Renato falar um pouquinho da guitarra em alguns aspectos, mas eu acho que no nível que vocês estão trabalhando, de qualidade de vídeo, som, para rede social, né, cara, com esse cuidado, sim, deixar também o negócio orgânico, mas, cara, é intenso. Eu ouvindo lá de, cara, quando é que vai acabar essa música? Porque hoje em dia a gente tá tão acostumado a ser tudo tão curto, e aí eu pensei assim, cara, mas eu cresci ouvindo isso aí, eu cresci ouvindo Dream Theater, ouvindo, sabe, músicas longas e só que hoje em dia tá tudo tão rápido, o cara pensa, não, galera, cara, que legal que vocês estão mantendo, me parece, né, cara, me corrija se estiver errado, Sim. mas porque a fluidez, vai rolando as ideias e, cara, uma ela terminou com um violãozinho no final, altas vibes, de, cara, tem uma história ali a ser contada, muito louco, e, cara, do caralho, sonzeira, então, independente, muita melodia, tu ouve muito ali dentro da música de vocês,
tu consegue traçar a musicalidade, né? Não, porque, cara, tem muita informação ali, então é muito fácil ficar um apanhado de ideia, uma embolação, uma coisa sem pé nem cabeça, né? A gente tenta evitar isso no instrumental, mas eu ouço muita musicalidade, a coisa realmente uma coisa tá bem tecida com a outra. Como é que é Legal. esse lance, assim, essa visão de vocês com o instrumental, já que foi tão natural, na questão assim de, cara, vamos se manter fazendo porque amam, mas como é que é a questão de mercado assim para vocês? Uhum. O lance das composições ali, eu acho que elas foram ficando mais calmas, assim, tipo, mais longas, dá pra se dizer. Parece que foi tipo uma vingança do que começou, né? Dumbo's Revenge, né? Não, porque a gente começou com aquele lance bem da internet mesmo, que é pra ser Bem rapidinho, vinheteiro. né? Que todo É. mundo tem esse lance da comunicação rápida, o cara tem que falar rápido, tem que pensar rápido, tem que fazer tudo rápido, mostrar tudo que sabe em pouco tempo e sair fora, né? E aí eu acho que as últimas músicas a gente foi fazendo meio ao contrário, né? As músicas já chegaram 5, 6 minutos, assim, que a gente dá uma viajada e explora todas as sensações que é mais legal. Se o cara consegue entrar, né, num estágio, assim, de dominar a atenção do ouvinte, né? Se o cara consegue dar aquela viajada, eu acho bem legal, né? E aí o lance que tu estava falando sobre mercado, né? Eu acho que hoje em dia, esse lance do músico virtuoso, assim, tem bastante audiência, assim, né? A galera que para ver, assim, bastante, né? Acho que Mas nunca claro, teve não tanto é... assim, cara, comparado quando é isso surgiu lá no início dos anos como? 90, né? Ah, sim. É? Sim, eu não É ouvi que o o que tu lance, falou. o lance é que tem, hoje em dia tem muita gente tocando muito bem, né? Isso que eu falei, Sim. é. E, Uhum. e Aham, né, tá todo mundo bastante exposto, né? As redes sim. meio que popularizaram a coisa, né? Mas tu tem de Criancinhas tudo, né? asiáticas. Não, mas Ah, eu digo assim, né? Em termos de. A gente pensa muito tipo assim, no quesito, vamos mostrar o que a gente sabe tocar, né? exatamente, exatamente. A gente tenta É fazer um muito. clima, fazer música, né? Eu acho que é sempre o principal, fazer um som, Eu, né? eu penso muito nos sons da Atomic Elephant, assim, como se tivesse contando uma história, sabe? Cada música É, tem que contar uma história. Aham. E é instrumental, né? São Ah, sentimentos, são, sei lá, né? Imagens é. que tu, só ouvindo, tu pode formar na cabeça, né? Tipo, fechando os olhos exato. né? E projetando aquelas Imagens que tu ideias e tal, ouve. né? E na minha cabeça é isso, é uma história. Então, muitas vezes a gente precisa de mais tempo para contar uma história, né? E muitas vezes a gente consegue condensar e contar essa história de forma mais sucinta, mais direta, né? E tem isso nas próprias músicas da Atomic. Tem músicas. Essa última que a gente fez agora, né, Cauri, uma que a galera ainda não conhece, Ah, ela sim, já a tá nova. ela tá um pouco mais curta, um pouco mais direta, né? Ah, Enfim, uns porque 4 não minutos e precisava pouco. de tanto para contar, né? Uhum. Então eu acho que é meio relativo, assim. Eu acho que Uhum. Sim. Vai tudo da depende vibe de do como se momento. construiu, né? Como foi se construindo. A É, gente muitas vezes começa sem uma ideia de onde a gente quer levar aquilo, né? Tem músicas tipo a Psilocybin, que foi a penúltima que a gente lançou. Ela Essa aí basicamente. que eu achei foda pra caralho esse som, cara. é, É, Santa cara, Massa, essa né? música, Molesta Blow ela pra... through my surgiu. mind. Essa música surgiu de uma jam session de 1 hora que a gente gravou, sei lá, acho que é Caralho. 1 hora, né? Então, É, cara, é uma faixa Foda. infinita, Uhum. assim, da gente tocando. E é. que e depois disso o Cauro recortou uns pedaços e tal, deu uma condensada, a gente juntou as ideias, daí acho que a gente fez uma pré-produção aí no teu estúdio, né? Tu É, gravou uma batera, daí tu me mandou de volta, eu gravo outras coisas daqui, e a gente vai transformando essa a aquilo gente daqui a pouco, foi. bum, né? A É, coisa. a gente fez uma jam aqui, que era um sonho que eu tinha quase, que é difícil do cara conseguir, né, reunir todos, mesmo que seja só três, né, de passar um dia, montar tudo bonitaço e ficar, né, aqui assim, sem se preocupar com o mundo, sabe? Um dia de folga trabalhando, como se fosse, né? Mas assim, sem se preocupar muito, fazer uma jam. A gente fez, foi 1 hora assim de áudio que rolou de tocando mesmo assim. E daí dessa aí saiu já 3 sons, né? Foram Saiu dois três sons. já? Dois, foram dois. Dois. Esse último aí Esse novo e a é. Psilocybin. E a Silo Esse foi sabe, o mas segundo. teve o É. final, que daí a gente fez no dia anterior, né? O final da O final da Elefantíasis a gente Elefantíasis foi terminou. no dia anterior, Então tá, a gente Isso. arrematou um som e fez mais dois. Mas dá pra sair mais vários sons só daquela jam, né? É, É. aí tu vê várias maneiras diferentes de compor, né? A gente começou esse jeito, assim, um tem uma ideia, manda pro outro, tudo meio online.
E aí agora, tipo, tocando junto, né? É outra vibe. Eu gosto bastante, assim, tanto é que essa música aí, todo mundo falou, teve uma resposta legal, assim, da galera, todo mundo fala, né? A gente mesmo gosta um monte desse som, porque vai criando meio que todo mundo tendo uma ideia ao mesmo tempo, assim, né? Então todo mundo tem ali um pouquinho, né, da, Uma da transpiração personalidade. coletiva, né? Uma É, um transpiração pouquinho. coletiva. Fica um Mu- pouquinho da personalidade de cada um, né? Então fica Isso legal. aí. Muitos sons, na verdade, que não foram compostos dessa forma, né? Partiram das baterias do Cegonha, assim. Dele me É, mandar, olha só, eu tô trabalhando nesse groove. Eu lembro até, tem um som que chama O Enterro dos Ossos, que é uma assim. bem brasileira, assim, tem e tal. Ele me mandou, acho que tu me mandou 5 ideias, né? Que estavam no É, mesmo andamento, né? 5 ideias de ritmo diferente. E daí eu gravei ideias em cima desses ritmos, né? E daí depois a gente organizou isso aí e é, construir uma música em cima disso, assim, né? Em cima das convenções dele, das ideias que eu tive em cima. é. E Essa aí eu muitas acho que eu vezes a gente montei gravou ela assim. toda até só com batera, né? Primeiro, Eu acho que sim. Chegou a é, montar uma estrutura, né? Depois. e aí Isso. ela era umas paradas que eu tava estudando com o Kiko Freitas na época lá e aí juntou com o carnaval, fui num bloquinho de carnaval e daí misturou um troço Brasil com Tem um sambaião, né? polirritmias, Eu botei uma é, linguagem meio de baião nas baião em cima melodias, do assim. samba, Tem uma ficou cuíca de variado. guitarra, né? Eu falo, "Cuca, cucu, cuca". É, Tem uma malandragem ali. Então a gente tentou fazer é, um Atomic Elephant meio, né? Um a gente pouco vai em das cima. raízes aí, né? Isso aí, cara. A gente vai meio em Por cima que do que a não, gente está né? vivendo, né? Também, né? Do que a gente está estudando, do que a gente está vivendo, do que a gente está fazendo, né? É um laboratório Atomic Elephant, praticamente, né? Que a Cara, gente vai mas experimentando várias maneiras de compor. A gente se diverte, né? Fazendo som, porque como a gente está também sempre produzindo bandas, gravando bandas, né? E aí, aliás, é um lugar que a gente tem para fazer uma parada mais nossa, né? Então dá para curtir assim, mas ao mesmo tempo a gente quer tentar, né? Fazer show e fazer o negócio também andar assim mais, né? aham, Obviamente, né? aham. Eu acho que justamente pelo fato de ser instrumental, né, cara, a gente acaba não se prendendo tanto a formato e né, tipo, coisas que normalmente o cara, sei lá, se eu vou compor uma canção em que eu vou cantar, né, eu Uhum, provavelmente vou procurar um formato ali clássico de aham. estrofe, pré-refrão, refrão, né, aquela coisa Sim, toda. sim, tudo, E a tudo gente não mais, tem né? muito isso, assim. Como eu falei, é o lance da história. Vai contando a história. Tu vai por caminhos. Tu não sabe se tu vai repetir aquilo lá, se aquilo lá nunca mais vai aparecer, né? Aham, Enfim, aquilo ali pode ter feito parte só de um pedaço da história. Então aham. a gente meio que se desprendeu né, dessa parada de canção, de formato canção, né? Enfim, isso Mas eu acho bem ainda, legal. ainda tendo, porque que nem eu falei antes, né, cara, é fácil se perder no negócio instrumental e ficar uma coisa cansativa, você pé Aham, na cabeça. aham, Mas tem uma, aham. tem uma narrativa ali de começo, meio e fim, independente se você não Sim, segue um padrão de estrutura A, B, C de aham, musical, né, o A, B, aham, C, aham. tem ali o começo, meio e fim, né, da história. E é Sim, a essa, gente essa tenta história que é botar. legal ouvir, né, no instrumental. É, Não, o legal é que, tipo assim, não é proibido a gente seguir um padrão, Aham, é. né? Volta e meia a gente segue um padrão, mas Sempre muitas tem vezes um não, né? refrãozinho, né? Sempre tem uma Sempre coisa tem um que vai. tema, né? Daí repete o tema, mas às vezes não, né? Às vezes É, tem coisa que o tema apareceu uma vez e acabou, sabe? tem também. Mas normalmente Tem de tem tudo. aquela coisinha assim pra dar aquela repetida, né? Aquela estrutura Rick Bonadil, né? Que a galera fala. Estrofe, cara, pré-refrão, refrão. pois é, cara. Mas é que tá, dá É mais bom. caminho à arte a coisa, né? É, Flerta mais com a arte é, do que já necessariamente falar em produto ali, né? Acho que sim. tem um limiar aí que separa os dois. E é legal dessa liberdade pra esse tipo de som, né? Pra vocês, né? Como banda, né? Compondo, né? É legal. Eu sempre toquei, antes da Atomic, né? Eu sempre toquei em banda de metal, assim, de som autoral, né? E mesmo nas bandas mais prog que eu tinha, assim, para mim era bem perceptível o lance do padrão, assim, né? Sim. Do padrão canção, assim. E eu acho massa. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer parte de um trabalho que fosse fora desse padrão, porque a grande maioria dos trabalhos, inclusive, que eu produzo, são dentro desse padrão, né? Sim. Eu acho muito Uhum. massa, tipo, Caralho. pra criatividade mesmo, pra cabeça, pra expandir as ideias, Aham. né? E acho que pro Cegonha é mais ou menos a mesma coisa, né? Aham. Sim, É. sim. Como eu falei, é o Claro. nosso laboratório mesmo.
Né? O cara é bom pra uma banda. Eu sempre quis ter, eu sempre tento ter na minha vida, assim, uma banda que eu possa usar as minhas ideias, né, me Uma expressar banda pra mais chamar de livre. minha. Uma banda pra chamar de minha, é. É Extravasar, que o né, cara. cara? O cara quer extravasar musicalmente É, também, né? Não ficar dentro da é, caixa só, né? porque nunca vi sentido em estudar um negócio e não poder usar, né? Então, claro que não é o lance também tocar, tem o lance tocar para música, fazer, né? Eu tento não fazer assim, exagerar, né? No quantidade de notas, não é um negócio assim, exibicionismo, que nem alguns falam, né? Mas é um troço que é realmente para se expressar, né? Se expressar mais livre, assim, né? Dentro do que o cara Ah, tem vivido, né? inevitavelmente a gente dá umas fritadas volta e meia, É, porque a Mas é o gente sente que é extravasar, o né, que a clima, gente tá né? falando, né? Porra. é, Aham. É, mas é o exato. clima, tipo assim, a música cresceu até ali, ela tem que Exato. explodir. Como é que ela vai explodir? Exatamente. Né? Tipo, aquela coisa assim, onomatopeia quase, né? Desculpem, mas é a gozada. Isso, mas Uma É hora o tem que deixar ápice. transbordar, né, velho? E depois que transbordou, tu tem que baixar a bola, né? Tu Porra, tem que preparar exatamente. outra lá na frente, tem que ter um tempo, né? Senão a É, coisa fica, tem que dar fica uma Claro, insana, né? respirada, claro. não dá pra forçar, né? E Não. Renato, cara, eu tava ouvindo aí as músicas ali e, cara, e aí me passou na cabeça, assim, as tuas referências, assim, porque eu ouvindo o trabalho, de, cara, tem muita referência aí, né, cara? Pô, que Ah, legal. eu não sei qual a tua idade, Renato. Tô com 45 Tá, então de mais ou e menos a mesma cacetada, né? geração, né? Eu tô com Acabei de 5 a fazer mais. 45. Ah, eu tô 5 a mais que tu, É, mas, cara, é. imagino que tenha muitos caras aí que são meio que referências em comum. Contemporâneos. Deve ter tuas. Fala um Aham. pouquinho das tuas influências, assim, porque é muito óbvio a musicalidade, a pluralidade de linguagem, de Legal. técnicas, enfim, bem rico na questão, eu acho, bem de harmonia, melodia, ritmo, assim, acho que é bem. Uma Legal. coisa tá bem amarrada com a outra. Claro que tem as grandes Muito baterias obrigado. inspirando ali com as composições que começam da bateria, mas como é que é pra ti esse esquema assim da guitarra? Como é que tu, né? Como é que porque vocês dois vieram nesse projeto já com uma. Vocês têm a linguagem de vocês. Porque música é isso aí, né? Que nem uma língua. Tá se comunicando, tá Uhum. conversando. Vocês falam essa língua Uhum. já e falam extremamente fluente. Como é que foi colocar isso junto e essas tuas influências? É uma coisa orgânica pra ti, já de uma vida tocando? Cara, eu Fala um acho que pouquinho. sim. Eu acho que sim. Eu vou te dizer assim, eu ouço bastante coisa, até coisas atuais, dentro e fora do metal, né? Mas eu acho que a bagagem melódica né, das minhas ideias, das harmonias e tal, cara, eu acho que vem desde criança. Eu sou muito fã de Beatles, foi a primeira banda que eu ouvi, saca? Dos LPs dos meus pais e tal. Depois toda uma bagagem de heavy metal ali, de Iron Maiden, de Metallica, de, né, Black Sabbath. E os guitarristas ali, obviamente, né, cara? Tipo, Aham. Steve Vai, Malmsteen, Paul Gilbert, muito, muito fã do Paul Gilbert, do Racer X, do Mr. Big, toda aquela, né? Aham. E, cara, não sei, eu gosto de bandas mais atuais, sei lá, tipo o Mastodon, que já tem, sei lá, 30 anos a banda, né? Mas é Aham. uma banda que eu ouço pra caralho, que gosto muito, Devin Townsend, Hum, sei lá, eu gosto do Meshuggah, do Periphery, legal. né? Eu digo das coisas mais modernas dentro do metal, mas eu gosto de um monte de coisa pop, eu gosto de Elton John, eu gosto de, sei lá, cara, Elvis Presley, Com certeza. Mas saca? isso que deixa o som do cara mais rico, né? Eu noto no som de vocês isso aí, cara. Cara, do vibrato, sabe? Ao bend, como as Uhum, frases se conectam, assim, é muito musical isso, cara. Eu me lembro que quando a legal. gente, lá no início dos anos 90 começando a tocar, o desafio era achar o músico que tivesse tudo isso. Na época era muito difícil, não tinha internet, não tinha nem telefone sem Sim, fio, né? Cara, os sim. caras ficavam assim, tipo, todo mundo, porque tinha um cara com muita técnica, mas às vezes faltava um pouco do feeling, aí os caras do feeling, Aham. assim. Então, e aí com o tempo, aqui na nossa região, tô dizendo, né? Porque a gente sempre olhou pra fora e os caras tinham tudo isso. Uhum. Mas achar essa, que é quase uma receita de cozinhar, assim, tá tudo ali, né, cara? E, cara, e tu ouve Legal, tudo no legal. trabalho de vocês ali, até porque a gente não Sinto-me inventou isso aí, né, extremamente cara? lisonjeado. Sinto-me Imagina, cara. lisonjeado. Porque eu fui Mas, lá no cara, show também, quando eu vi vocês ao vivo, assim, de cara, porra, é tudo ali, cara. Sabe quando tu diz que assim, cara, se massa, eu cara. fizesse música instrumental, eu queria fazer desse jeito, sabe? É muito, Legal, muito do caralho. Então acho que que, cara, legal, tá que legal. musical pra caralho, sabe? Daí não, que Legal, daí, legal. cara, tu quer ouvir de novo. Porque, que nem tu falou ali antes, às vezes tu tá ouvindo e te dá imagens, sabe? As vibes do Uhum, som, e aí uhum. tu entra numa vibe e você tá procurando aquela emoção. Acho que é isso. Porque tem também um negócio meio.
como é que eu vou dizer? Não queria dizer a palavra promíscua ou meio desviada do música instrumental, que fica técnica pela técnica, tu até te impressiona, fica legal, mas depois, cara, cansa, sabe? Então eu achei que isso é um grande diferencial de vocês, assim, é bonito, é Legal, musical, é emocionante também ouvir o som de vocês. Então, legal, Que legal. massa. cara, Cara, legal as influências é, aí. eu não sei nem como reagir a esse tipo de comentário, mas cara, Não, eu mas vou te dizer né, velho? assim, eu penso que esse conceito todo de construção e né, de encaixar as melodias e tudo mais, e como eu falei mesmo, contar a história, eu acho que isso tem muito a ver também com o fato de eu agora ter 45 anos, né? De eu ter, quando o projeto começou, eu tinha feito 40. Eu acho que o Renato de 30 não ia pensar dessa forma, o de 20 muito menos, né? Porque, enfim, eu tive a minha fase muito de estudar técnica, assim, piar mesmo, né? Eu não comecei a tocar música por causa da técnica, mas teve um momento que minha cabeça se voltou demais para aquilo, que eu queria tocar que nem o Malmsteen, que eu queria tocar que nem o Paul Gilbert, que eu queria, enfim, e de ficar repetindo padrão né, e botando tudo que podia botar nos solos, nas bandas que eu tocava, né? Enchia de nota, mas assim, tipo, enfim, e no fim das contas não era aquilo que me tocava musicalmente, mas sei lá, eu acho que durante uma certa fase da minha vida aquilo ali meio que passou a ser um desafio, como se fosse um esporte, assim, como se eu Claro. tivesse que ser sabe, o melhor corredor de 100 metros rasos, né? Ah, Eu acredito que isso aí tenha acontecido com o Cegonha também, né? Enfim, Sim. e Ah, eu sinto é. que agora, né, com a maturidade musical que eu tô, né, nesse sentido, assim, acho que eu consigo, sei lá, escolher muito melhor, né, as ideias e como expressar as paradas e tudo mais, né? Mas é isso, eu acho que é a história de uma vida tocando, gravando, é. ensinando e o que quer que fosse, e aprendendo mais do que qualquer outra coisa, né? Sim, Enfim, acho que é o meio cara que vai isso, né, maturando cara? também, amadurecendo, né, com o Isso, tempo, isso. mas sem É isso aí. perder, né? É isso aí que vocês estão Aham, fazendo, isso. né? Tu tá aplicando, Tem. é intenso, tem os momentos de Uhum. pico, mas também tem Tem. espaço para o silêncio, respirar, as vibes, Isso, né, cara? Isso aí tudo é do caralho. isso, isso, isso. Porque a música é isso, né, velho? Essa plenitude, esse completo. Né? A gente sempre vai ficar faltando um pouquinho, se corta um pouco dinâmica, não repousa em nota, não procura uma melodia. Sim, Cara, não, tá tudo certo. Acho que não existe uma regra, exato, cada um vai fazer como gosta. Mas eu, exato. pessoalmente, assim, em termos. Por isso que chama ser musical, né? Quando a pessoa, aquele cara é musical, aquela banda é musical. Porque traz todos esses elementos. Como tu falou, se for fazer um clipe das músicas de vocês, cara, é muita cor que tem ali, é muito bonito, né? E tem o elefante lá, que é o peso, sabe? A malvadez, sabe? Tipo, cara. Cara, isso aí é demais, cara. Tem que ter, acho, cara, e claro, vamos ter, pra galera que vai conhecer, não é uma banda, não é Atomic Elephant, não é jazz. É rock com um monte de influências, de afluentes, né? De vários Isso, estilos, também, talvez isso jazz, aí. enfim, É. vocês podem dizer melhor, mas tem essa musicalidade plena, assim, também. Isso que é legal, né? É. Cara, é uma salada, eu acho que de todas as coisas que a gente já ouviu, e eu digo, no caso, os três, né? Os três contando com o Gustavo Strapazon, que foi o baixista anterior, e agora, no caso, o Benhur. Inclusive, hoje o Benhur mandou, hoje não, mas hoje foi hoje que eu ouvi, mandou uma ideia de uns riffs com sopro e tudo. Com Nossa, eu sopro, tentar. já pirei ouvindo as ideias, já pensei, vamos ter que fazer, vamos fazer, e não sei o quê, Vamos né? fazer. E a gente tem essa pira É, assim de tipo, alguém tem uma sacada, vamos trabalhar em cima disso aí, vamos ver onde é que dá, sabe? Meio que é. isso. Diga lá, Silvio. Não, eu ia falar um pouco assim que eu acho que tem também influência de outras coisas nos sons também, pelo menos da minha parte, assim, que eu sempre ouvi bastante metal, toquei em banda de metal e tal, mas eu escuto muitas coisas e já toquei bastante outras coisas aí em Caxias, né? Eu tocava direto em várias bandas, um semi-baile, digamos assim, que eu era bem metaleirão, mas daí tocava bastante lá no Bucos Anexo, saudoso Bucos Anexo aí, né? E eu tive que tocar Djavan, eu tocava reggae, tudo meio pop assim, mas eu tive que tocar mesmo isso, né? Eu E aí adorei, isso tipo aí assim, foi tive, me botaram numa cadeira lá elétrica, toca ou tu então, que morre. na época eu era, cara, eu me lembro o primeiro semi-baile que eu fiz, eu usava as baquetas heavy metal da Ibanez, né? E aí eu era 3 horas e meia, eu não conseguia levantar um copo, depois foi minhas primeiras tendinites, né? Aí eu tive que aprender a tocar mais leve, tipo, os caras, eu entrei meio na semana, sabe? Os caras falaram, era
quinta-feira, os caras, ó, sexta-feira tem sexta e sábado, 3 horas na sexta, 3 horas no sábado. Aí no domingo eu não conseguia me mexer, assim, foi minha primeira tendinite, né? Aí eu tive que ir aprendendo. Eu tocava os Djavan, os caras falavam que parecia um vaneirão, né? Que eu tocava todo duro, tu, tss, tu, pá, tu. Aí eu tive que pegar a manha e tal, e depois eu sempre curti, depois eu fui começando a ouvir mais e entender o lance e gostar, né? Hoje eu escuto bastante, assim, eu escuto reggae pra caralho, eu gosto de música brasileira, eu gosto de ouvir uns rap Hip hop, também. tu gosta de rap, né? Escuto umas Cypress Hill, umas paradas bem diferentes que eu gosto com bastante percussão, né? E samba mesmo, Bezerra da Silva. Eu gosto de ouvir umas coisas bem fora do metal, assim. E gosto de jazz também, mas nunca consegui estudar uma coisa que eu quero também, né? Fiz parte de um grupo de maracatu aqui em Porto Alegre também, que é um lance de percussão. Eu gosto bastante desse lance de percussão, né? E aí tem uma música, não sei se chegou a ouvir, que é uma música que a gente tem no nosso EP ali, que é Tal, o nome, né? Que ela foi um lance que a gente fez, que foi meio que um experimento também. É uma longa história, mas vou tentar resumir assim, que desde da época das minhas tendinites lá, eu me tratei com acupuntura, né? Com um cara que é monge budista, assim, e médico chinês e tal. E aí eu comecei a ir para esse lado, assim, até hoje eu me trato com o cara, e aí eu comecei a pesquisar um pouco mais esse lance. Aí chegou uma época lá que ele queria fazer algo junto, assim, de mindfulness, né? Um curso de mindfulness com música. E ele queria que eu entrasse, sabe? Mas eu não entendia nada de mindfulness, como é que eu vou fazer? Blá, blá, blá. Ele queria que eu fosse junto, assim, e eu não conseguia ver como é que eu ia fazer isso aí, porque eu não entendo, né? E aí eu tive a ideia de compor um som. E aí eu fiz, foi durante a pandemia também, e aí eu fiz só um som só com percussões, assim, só com barulho, nada de batera. Peguei uns talher, mão, assim, papá, uns estalinhos, que é um lance que é só de sensações de som, né? E aí eu tinha Vozes tu gravou, alfaia né? lá, gravei umas vozes e tal, mas aí eu ia lançar até como solo, assim, ia ser só isso, né? Mas aí eu pensei, pô, nós estávamos na mesma época ali da Atomic Elephant, mandei pros caras e falei, meu, vamos fazer um som para usar para um lance assim. E aí o Renato botou um violão em cima e puta, ficou uma puta sonzeira. E o Tatu gravou o baixo. E aí é só percussão, tem uns vocais e não tem nada nem tem batera, né? E é um lance bem de sensação mesmo, né? E eu usei, daí a gente fez uma reunião assim com os caras que daí ele fez o seguinte, ele pediu para, não falou, eu entrei na sala online, né? E aí ele falou que era para cada um fechar os olhos e desenhar o que sentia, né? E aí Ouvindo a ele música. Ouvindo a música, né? ouvindo a música, essa tal, que nem tinha sido lançada, né? E aí é um exercício de mindfulness, né? E bah, cara, cheguei a me emocionar, assim, de ver o que a galera desenhou. Inclusive, tinha uma menina que ela era surda e ela tava usando um aparelho auditivo voltando a ouvir, né? E ela era desenhista. Ah, ela fez umas paisagens, assim, linda, com desenho. Então é um lance bem de sensações, assim, né? Não tem nada de que essa parada é uma coisa que eu gosto bastante, que eu tenho gostado, apesar de estudar a técnica e fritação, eu gosto muito assim da sensação que o som passa, sabe? Então eu tento usar isso aí nas músicas também, sabe? Tem horas que baixa bem a dinâmica, só umas bordinhas, só uns negócios assim que eu acho que tu não precisa, né, usar a técnica para despertar algum sentimento na pessoa, né? Então, anatômica a gente tenta usar isso aí também, né? Mas Essa música ela tem um gosto. lance curioso, cara, porque o Cauri já tinha mandado as percussões, as vozes, né? E tinham vozes em dois trechos da música e as vozes estavam em tonalidades diferentes, né? Tu tinha Eu nem gravado as fazia vozes. ideia, tá? É, não, Eu gravei sem enfim, nada. gravou as Fiz vozes, no estavam em tom de tonalidades alguma. diferentes. Eu pensei, É. nós vamos usar essas vozes, tava um climão, tava trimassa. E daí, cara, eu sei que eu Desafinou, gravei a né? primeira parte da música na afinação padrão e a segunda parte da música eu gravei em Open C, o dó aberto, aquele, né, que é dó, sol, dó, mi, que é uma afinação que eu uso em vários sons da Atomic Elephant, inclusive, né? Só que normalmente com guitarra. Mas daí aí fiz com violão e a música ela para mim no meio ela, cara, parece, sabe, ela foi por um outro caminho e daqui a pouco parece que abriu o sol assim, sabe? Na hora que entra a afinação aberta com aquele acorde, aquele dó aberto assim, pra mim parece que abre o sol, né? É o Essa lance das música é sensações que a massa, gente é. tava falando, né? Quando a gente E lançou, eu me lembro que eu pedi pra é o galera vir falar comigo, assim, porque às vezes a galera tem vergonha até de escrever na internet, né?
pode falar direto pra mim o que que sentiu. E vários depoimentos legais, assim, da galera sentindo várias emoções diferentes, assim. Eu achei. Essa música é trimassa, tem o Alto Orgulho. E depois, se quem tiver a oportunidade de dar uma sacada, uma hora pra dar uma relaxada, né? Apaga as luzes, assim. Tá o foninho aí. Ah, Massa. bem legal. Foi a única vez na vida, cara, que eu fiz isso de ter duas afinações diferentes, né? E eu digo assim, eu pensei, tipo, vai, se precisar tocar ao vivo, cara, mas é só trocar de violão, né? Tem que ter um afinado padrão e um É, afinado aberto, porque dá, Meu, pior que dá um tempo, tu só tem que fazer o, né? tem. nós ia ter que ter uma orquestra de percussões só de barulho, assim, várias pessoas Ah, meu, tocando. vai, toca com os Opa, pés, tu tem pé, tem mão, tem um monte de coisa, dá um dá pra jeito. fazer. Bota as baquetas nos dedos, assim. É uma versão, né? Uma Mas versão. ao vivo vocês têm ali o clique com samples, coisas rolando também, não tem com a pra banda? Muito, Pouco? cada É, vez menos, cada vez menos a Uns gente tem pads, feito uns isso. synths, nada? Tipo, que eu vi que tem no é, álbum e tal. a gente Às usa vezes tem alguma coisinha, mas alguma não. coisinha, alguma basezinha de guitarra ou Só. vozes, coro, né? Aham. É, Ou coisas de percussão que o Cáureo gravou e que, mas tipo, não tem como reproduzir ao vivo, a gente bota. Mas é é, aquilo que eu te falei, assim, tipo, a gente existe tá a tentando, possibilidade, né, de usar a trilha, mas existe a possibilidade de não usar. E o som a gente continua tem mantendo a tentado fazer o característica. negócio sem muita trilha, sabe? Não depender muito. É legal o clique para manter o andamento, a gente toca a maioria com o clique mesmo, mas o clique tá ali mais para, sabe? Ele tá junto com o som mais para eu não me emocionar muito, porque o Aham. cara se deixa muito levar pela emoção do ao vivo, né? E Aham. daí eu acabo botando, né, principalmente o Renato na Tá? fogueira, né? Aí É. vai no auge do solo lá, tá no máximo, aí o cara batera toca mais rápido, fodeu, né? Aham. Mas aí o lance da banda soar mais cruazona ao vivo é legal, né? Então eu tô usando o mongozinho aqui, então eu sempre tento usar ali, eu tenho umas percussão que eu uso junto, assim, né? Então a gente tenta no ao vivo fazer mais cruzão, assim, soar o mais parecido, mais Aham. cruzão E mesmo. o bongozinho vai de mão e às vezes ele vai de baqueta, vira um octoban, assim. Agora eu tô usando no Kitchen, É legal, é Sim. legal. tocando a bongozeira. Tem Tampinha de garrafa. umas coisas dessa coisa do chorus que o Renato falou, de vozes, que tem sensação de vozes É, e tal, com teclados ali, ou foram vozes mesmo é. gravadas. Cara, a grande maioria é É é o um timbre, shimmer, né, que eu dele. uso um shimmer estéreo, reverb, né? Com dois oitavadores. Ele tem um oitavador de uma oitava e um de duas oitavas rolando ao mesmo tempo. Então O próprio timbre da guitarra já tem esse eu tecladão toco, junto, parece. obviamente, não dá pra tu tocar muita nota, né? Eu escolho algumas tensões, faço as melodias e dali saem harmônicos. De cada nota que eu toco, saem os harmônicos Entendi. e É, ele vai virando um tecladinho, assim, né? Massa. é. E Mas algumas músicas têm os né, umas coisas Aham, assim. também, é. mas eu acho que tem umas duas ou três só, né? É, Esses que daí a gente óculos. mantém porque dá uma cara legal, assim, pro Claro, som, É, né? claro. É uma Daí vibe mas a eles... moral, diferente. esse pedalzinho não, na verdade eu uso esse reverb do Kemper, né? Que eu tenho um Kemper, ele tem esse recurso, só que agora eu descobri um pedalzinho desses chinês bem barato que faz a mesma coisa. Então eu tô podendo não ensaiar com o Kemper, né? Ir pro Cauri levar só uma maletinha de pedal e coisinha e com esse pedalzinho daí fica, a coisa fica, Hum, né? Facilitou a minha vida, o É o pedalzinho. Kemper do Bexiga. Esse. Kemper de pobre, né? Eu vi o Ozzy Alcino até fez como é que é o bait ali do YouTube, né? O Kemper de pobre. Esse é o tanque gelo. Cara, mas o Thiago falou, acho que eu vi um vídeo nas redes ontem, hoje, com o Magrãozinho, tu tava fazendo um chamado pro show ali, e aí tu Ah, falou sim. da Atomic Elephant, também usou pra definir a banda mística, alguma coisa das músicas, achei do caralho, porque tem essa vibe, essas coisas, essas vozes, esses Bem, gravadores, bem. esses efeitos, cara, cria-se uma áurea, assim, em torno da coisa, que eu gostei da descrição quando eu vi tu falando. Mas eu Cara, Diferente. ando meio, de mística o Seguin entende. eu ando meio místico, Anda faz um místico com as tempo. sessões de tal, a música tal, mas agora, porra. Cara, mas na real eu tive um lado assim meio místico mesmo. Aham. Primeiro me pegou com a acupuntura, né? E aí depois de isso faz, eu tinha, sei lá, acho que, foi na turnê do Astafix que eu fui me tratar mesmo com a acupuntura, então foi 2012. Porra. Fazem mais de
13 anos. 12, 13, 14, 15 anos, 15 anos que eu comecei os lances de acupuntura. E aí depois eu comecei a me interessar pelo lance de budismo, blá, 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 e comecei a ler, assim, não que eu seja, eu dou uma meditadinha, né? Não que eu seja um budista mesmo, mas algumas práticas, assim, daí comecei a me interessar e acaba se tornando um pouco som, né? Também a vibe, assim, né? E ouvindo umas bandas, tem umas bandas instrumentais também, agora não me lembro o nome de nenhuma, talvez uma, Tacoma Narrows Bridge. É uma banda que é bem assim, viajandona, só de clima, assim, né? E que eu gosto de ouvir, assim, coisas que não tem nem um pouco de virtuosismo e fica assim numa base e fica dando aquela viajada, sabe? Então eu tenho uma inspiração nessas vibes aí, né? Aham. Eu lembrei, a gente tinha falado do lance, né, de como surgiu a ideia do instrumental, mas eu lembro em 2018, eu acho que sim, que eu fui para Caxias, na verdade, né, quando o Seguinha morava lá, para gravar o Uhum. clipe da Keep Them Blind, Ah, e, sim. tu tinha me mandado o Marvin, te lembra disso? Ah, sim, Marvin. Isso aí, né, Sim, é acho uma que era banda, 2018 isso aí ainda. que é uma E a banda gente, cara, o fusion. Marvin é um quarteto israelense. É, E, cara, é do caralho o som. Tem um foda. sopro, que às vezes é sax, é clarinete, enfim, né? Varia o que o É, cara toca. Um guitar que é muito foda. E o batera e o baixista já trocaram 500 mil vezes, mas o projeto é dos dois, do guitar e do sopro, né? E eu lembro que a gente, cara, naquela época ali a gente tava ouvindo direto. Tem um disco que a gente ouviu é, direto. alta E a gente só ficava influência. falando assim, bah, meu, ia ser massa ter um projeto instrumental pra fazer uma sonzeira com os climão e tal. É, E acabou que rolou de uma outra parada, né? Que foi o lance ali sim, da pandemia, que não tava diretamente ligado ao lance do Marvin, né? Mas é uma banda que a gente ouviu pra caralho também e né, sim, fica a puta dica aí pra influência. galera. Legal, legal. Cara, pô, eu tava aqui pensando, rock, Atomic Elephant, rock progressivo instrumental com influências world music misticismo. Pô, tudo aí, cara. Tem Isso que, aí, pô, é por cara, aí. e o Pô, shredding, né, que não tá faltando ali, né, é, o virtuosismo. Cara, Lindo, é de lindo. tudo um pouco, assim, eu acho que, Que isso bom, de como eu cara. falei, acho que tem um pouco psicodelia de tem que tudo que a ter gente também. ouviu, né? Um pouco de tudo que a gente ouviu Não, e vocês têm essa e que a gente abertura continua ouvindo. de querer, cara, abraçar, deixar rolar a música ali. Essa coisa da afinação também, às vezes o cara pensa, ah, será que eu vou conseguir tocar ao vivo? Ah, às vezes eu não vou fazer uma coisa que de repente eu vou ter que ter mais equipamento, ou sei lá o quê. Cara, eu Cara, sofro. foda-se, tem que fazer. É, Né? Fez o que eu, tinha que tipo, fazer, usou essa afinação ali, que o cara tem os resultados do caralho. eu Depois, passei a se usar, vira. eu passei a usar guitarra de ponte fixa muito pela vontade de tocar com outras afinações, Só. né? Então, cara, até tem ideia, eu tenho uma guitarra que tá afinada em drop lá. Eu tenho, cara, Uhum. então, tipo, Caralho. às vezes a ideia surge numa afinação e eu passo para outra, porque, enfim, Uhum. para viabilizar a parada, né? Mas essa minha guitarra aí, ela de ponte fixa, eu no show eu uso esse Open C nela, e eu, cara, eu mexo nas tarraxas e azar do goleiro. Isso é bom pra fazer o Tá tudo setlist, certo. né? Não, É mas bom aí pra. a gente Daí cada menos que música tem é uma afinação guitarra. parecida, né? Cara, é assim, ó, eu uso ela em Beleza, tô drop brincando. C, daí, né, em Open C tem uma que eu baixo a primeira corda e fica um dó com nona. Eu uso ela em drop C, que daí seria a afinação em ré com o bordão abaixado. Eu Aham. uso ela em ré também. Então, quatro afinações na mesma guitarra, sabe? Num show só, isso aí acontece. E eu vou baixando de corda em corda, assim, eu vou fazendo um set list que eu consiga, né, Aham. passar pelas afinações sem demorar muito tempo, né? Que E tem mais massa. afinação padrão nesse show, né? E daí eu Demais. tô levando outra guita e uma terceira guita coringa para qualquer eventualidade. Mas normalmente dá tudo Aham. certo. Eu acho que eu não rebentei corda ao vivo que eu lembre, né? Ainda. Espero. E como é que tá o lance de equipamento para amps, assim, com essa coisa de impulse response, assim, tá, sem Então, paletear amp, né? Tá usando os fractal, tá usando os camper, o que que cara, tá levando ao eu vivo? tenho um camper desde 2015, né? Há 10 anos o camper. Tá aqui na minha frente até aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Aham, Eu tenho ele desde 2015, que é na época que eu tocava com o Ibra. A gente foi pro Japão e lá era um jeito que dava para pagar, sabe? Porque aqui aham, não tinha condições na época, né? Então, cara, eu lido com o digital há muito tempo. Óbvio, bah, ali no Cauro a gente tem um monte de amp, né, cara? Tem um monte de coisa massa. Tem um Triple Rectifier, tem um 5150, tem um JCM 900, um monte de caixa, né? Que é os equipamentos do Oli e tal, enfim. Né?
Mas eu tô muito acostumado a usar o digital, né? Há bastante tempo. E como eu te falei, eu tenho o Kemper, que tipo seria o principal equipamento de guitarra do estúdio aqui, mas se a galera quer trazer cabeçote e tal, vamos lá, vamos fazer um reamp, vamos experimentar, vamos fazer coisa diferente. Eu gosto de experimentar também. Só que é aquele lance, assim, muitas vezes tu tem que fazer a coisa fluir porque tem um monte de trabalho rolando, né? Então tu não pode ficar, cara, às vezes para tu conseguir um som bom de guitarra é uma tarde inteira, né? E às vezes Sim. tu não tem essa tarde para investir, né? Eu digo E pro ao pra vivo com a Atomic, tá fluidez. usando o que aí? Tô usando o Kemper, tô usando o Kemper porque para mim é o tipo assim, ele tem um lance quando tu troca o preset, que ele faz um merge do preset anterior pro próximo, né? Então, tipo, eu tô usando aquele reverbão esse, né, que tem parece um teclado. Se eu jogar no canal só de base, ele vai tirando esse reverb aos poucos, né? Legal, uma Entendeu? troca Ele dupla. já entrou no outro canal, mas o reverb vai saindo de forma. Então, tipo, Legal. o Kemper ele faz a mixagem para mim, basicamente, né? Eu passo o show inteiro sapateando, né? Trocando efeito e coisa, porque, enfim, as ideias que eu tive levaram por esse caminho, né? Tem um preset que eu uso que é meio synth, assim, parece um lance meio sopro, mas bem. Parece aquelas guitarras de Fusion dos anos 80, sabe? Né? Aquelas guitarras MIDI, coisa, né? E. Mas pro ensaio agora, como eu falei, eu tô levando o Tanque G, né? Que é o bagulho. É um trocinho da M-Vave lá, Eu que, né? vi. Eu carreguei uns Impulse Response, ficou uma puta sonzeira. Por incrível que pareça, um bagulho que custa 300, 400 reais, soa gigante. Eu tô ligando no Return do Mesa Bug, ali no Cáurio, e vem uma sonzeira, mando pros fones, né? Tipo, a gente faz toda a mixagem nos fones, vem a bateria no fone, vem Só. a guitarra no fone, eu ainda boto o protetor da 3M aqui, ele fica pra isolar completamente, parece que eu tô na frente dos monitores, assim. Aham. Muito bom de tocar, assim, né? Que Óbvio, ao massa. vivo eu não vou usar o fonezão pra abafar, né? Mas mesmo assim, né? Pô, só do cara ouvir a própria guitarra, conseguir identificar as notas que está tocando, né? E não. Muitas vezes o cara, por não estar se ouvindo, o cara faz muito mais esforço do que deveria e, tipo, as coisas não saem como, né, da forma que estava planejado. Então, uma coisa que eu preciso para tocar direito ao vivo é o in-ear. Já uso, ó, sei lá, meu, tem uns 13 anos eu já uso in-ear, Uau, desde fez a uma época do transição Mint. legal ali, abraçou total, né? Tem gente. Abracei, cara, É, abracei. E vou dizer, eu acho pro resultado, assim, da performance mesmo, da qualidade da execução, ah, fez muita diferença, assim, sabe? A só. partir do momento que eu comecei a tocar com fone, né? Ensaiar Massa. de fone e tudo mais. Demais, cara. Mais ou menos Demais. por aí. E cara, a vantagem do equipamento digital é esse, né? Tipo, o próprio Tanque G, ele tem uma saída XLR que tu pode mandar pra mesa. Já fiz shows assim. E tipo, cara, tá pronto o som. Tu vai ali vai pro meio do público, vai ouvir o som que tá saindo no PA, cara, parece que tu tá com puta amp, né? Com puta Uhum. microfone, não? Tá ali bonito na frente. Sem Trocinho. ter, sem ter aquela coisa que se tinha medo no passado, ou que se sentia até que né, os É que simuladores evoluiu chegaram num muito, né? ponto que tu não nota aquela coisa artificial mais, né? Claro, óbvio que tu ligar o amplificador valvulado com né? As válvulas fritando, aquela sonzeira, putz, não tem É o nada que se cheiro, compare né? a Tem o isso. cheiro das válvulas. É. Não tem nada que se compare. Tem um calor, tem o É. lance do ventinho da caixa Aham, de Ah, o som, né? bagulho Do treme aqui, falante. né? claro, Aquela claro. tremida. Né? É Mas outro custo-benefício, às departamento. vezes, né, cara? Mas a Sim. gente tá buscando muito o resultado final também, assim, Aham. né? Tipo, como é que vai chegar lá na frente? Muitas vezes tu, sei lá, tu vai tocar num festival, tu não tem, ó, toda aquela estrutura para passar o som com calma, timbrar tuas coisas, ligar os pedais no loop do amplificador e ver se tá Quer tudo dizer, funcionando, e pra ti, né? Cáureo, como é que é esse esquema aí de equipamento, assim, tu tem uma parte de percussão na bateria hoje, ou é só a parte microfonada? Ou tá tudo, como é que funciona o esquema, o teu set É, hoje para esse show aí? cara, pois é, eu sou um cara que eu tenho aqui um lance que eu sou quase um artesanato que eu faço aqui, né? É bem roots, né? Porque a bateria, apesar do o bagulho bateristicamente falando, evoluiu bastante. A bateria eletrônica tem vários modelos e bastante gente migrando, né, para bateria eletrônica, grandes bateras aí aparecendo, tocando, né? Tem até o Maurício, que é nosso amigo, é o cara que tocava na Distraut aí antes, que ele tá com uma Maurício visibilidade. Weimar.
É incrível aí, né, na internet, e ele toca só com bateria eletrônica, né, e tá levantando a bandeira, assim, de transformar a bateria acústica em eletrônica, né, mas eu tenho ainda esse lance, né, eu tenho uma sala, eu gosto do som da sala, da bateria, de madeira, farelo de baqueta, microfone, cabo, e principalmente o som da sala e tal, e aí Como ao vivo faziam os acaba. primatas, né? Como fazer Como os faziam os primatas, é. primatas. Eu gosto de afinar, né? Porque tem muita variável, né? No fim, assim, ainda na batera, né? Por mais que a tecnologia evolua bastante, eu tô ligado que é bem, bem próximo, né? Mas, meu, a batera, ela tem assim, ó, tu tem uma pele, aí tu tem o quanto tá gasta essa pele, aí tu tem os parafusos, como que tu tá afinando a batera, né? A pressão em cada parafuso, tem a baqueta que tu usa, o peso da baqueta que tu usa, o quanto ela tá gasta, e aí, principalmente, o jeito que tu toca, né? A tua maneira de segurar a baqueta e jogar o teu peso, a tua energia do teu corpo para cima do instrumento. Então é a quantidade de variável que o virtual ainda não chegou na batera, sabe? Porque não tem os timbre com a pele velha e o cara tocando com a mão de alface. Tanto é porque eu tenho vários alunos assim que já tocam super bem. Tipo, isso aí acontece de uns 5 6 anos para cá, até mais, talvez 8 anos para cá, que vem uns alunos meus aqui que tem, já sabe, tocam bastante coisa, assim. Já tem uma independência boa, já sabem tocar um monte de ritmo, só que eles não tiram som de bateria, assim. Tem aluno que já faz aula comigo há um mês que tira o som melhor do que um cara que já tá tocando umas músicas bem complicadinhas, assim, na bateria, sabe? Pedal duplo e tudo, né? Então, é esse lance de tirar som do instrumento. Eu gosto muito, né? O que eu mais curto, praticamente, é isso. É o meu trabalho, é a história da minha vida, tirar som do instrumento. Então eu continuo usando a bateria acústica, né? Vocês estavam falando ali de tecnologia. Meu kit está um pouco maior, né? Eu comecei com a Atomic aí querendo fazer um lance bem minimalista, assim, né? Usava só um tomzinho, mas eu usava um surdo em cada lado, assim, né? Também um pouco diferente, né? Um tom, um surdo em cada lado. E aí agora eu já estou usando dois tons, um surdo em cada lado, e agora já tem os bongozinhos. Então já tá virando um kit quase New Do Punch Nico aí, né? McBrain. Nico Quase Nico McBrain. McBrain, é. Foi porque daí eu gravei uns singles assim, e daí, para tocar ao vivo tem que ter, e daí começou a crescer um pouco, tem mais melodia e tal. Mas eu gosto tipo, o lance do kit da batera, que nem eu falei antes, eu gosto de botar percussão nas músicas, aí eu tenho o bongozinho ali, eu tenho umas coisas meio místicas ali, que é uns chocalhos, negócio, né? Uns chocalhinhos, uma meia-lua, uns efeitos, né? Tem até um cachixi. Eu tenho aqui uma alfaia também, mas não tô levando pro show, mas eu já gravei essa alfaia, que é um instrumento de percussão do maracatu, tem um berimbau, tem o ovinho, o cara sempre vai, eu vou botando assim, acho que Ah, um lance bem, uma cor Ovinho diferente branco. assim pro som, pro som. Até nas minhas bandas de metal aí, que eu tô tocando com a Distraught também, que é uma banda de thrash metal das antigas, tem 30 anos, né? Os caras são bem thrashzão old school, assim. E eu gravei o último EP deles, a gente ainda não lançou, mas botei bastante percussão, assim, gravei até uma mesa de bar aqui que eu tenho de metal aqui numa música e botei uns lancezinhos, consegui convencer os caras a deixar na mix, ficou legal. E aí tem um ovinho, tem o alfaia, então eu tô começando a incrementar sempre isso aí, né? Mas ao vivo eu levo umas percussãozinha, bongô, tô usando dois tons, dois surdos. Aí eu tenho meu bumbo de 24 que é meu xodó também, que é um bumbo maiorzão, assim, que eu gosto. Faz anos que eu tenho ele, e daí eu comecei a gravar tudo. Agora já tô até enjoando já de tanto de tanta banda que a gente já gravou aqui usando o bumbo, né? Então, às vezes eu tô usando de 22, mas o de 24 é legal, tem uma é, presença, né? O bumbo de 24 é legal demais, eu tenho ele faz bastante tempo e eu gosto de usar em várias paradas, mas também dou uma mesclada nas gravações aí com um bumbo de 22, tem um bumbo de 20 também. Enjoa, né? Enjoa mesmo. É que para as coisas rápidas, às vezes ele não pinta tanto, né? Ele não tem tanta definição. Então, se tu vai tocar uma lenha assim, com bumbo de 24, ele fica aquela coisa mais. Que eu acho legal também, às vezes, não ter muita definição, assim. Daí o cara não precisa tocar tudo muito bem também, né? Não, tô brincando. Mas eu acho legal, dá um pesão, né? Mas aí, às vezes, quando tu quer um pouquinho mais, assim, o detalhe, aí acabo gravando com um bumbo menor. Ele tem uma pressão legal também, né? Mas é isso, de equipamento. Ah, eu tive um lance que rolou comigo, assim, que vocês estavam falando de monitoração bastante, né? Que eu perfurei meu tímpano, né? No final do ano eu passado. imagino.
E aí, isso aí foi uma treta que eu fiquei 5 meses, cara, com o ouvido ruim e eu não consegui ouvir nada num volume muito alto, né? A gente está entrando no sexto mês agora. E aí, agora que tá ficando bom. Então, eu nem sei ainda, tô ensaiando com o fonezão da Vic Firth aqui. Talvez eu vá fazer o show assim, ainda vou fazer uns testes com o fone baixinho, com o fone normal, assim, porque eu acho que a gente fica muito Intra-auricular. isolado. É, a gente fica muito isolado do mundo com o fone assim, né? Mas Ah, talvez eu tenha que usar por um lance do meu ouvido não detonar e esperar ele, sei lá o que que é que ele cicatrizou, ele fechou, né? O tímpano fechou, só que quando ele fecha, ele fica tipo uma cicatriz, né? Não chegou a ficar uma cicatriz, mas ele não se regenera exatamente igual. Então essa mudança ali do lance que ele tá tendo, eu não aguentava um volume meio alto assim, né? Então eu tô tocando com o fone da Vic First, então a monitoração para mim tá um pouco diferente. Mas eu, ao vivo, eu não gosto de tocar muito isolado, né? Eu gosto de tocar com. Eu uso o fone que protege, mas eu daí tem bastante vazamento ainda da batera e do público e do mundo, né? Porque às vezes quando tu toca muito aqui, assim, tu. Pô, alguém vai falar qualquer coisa pra ti, tu não escuta nada, tu não escuta o público. isso Aí aí tu é um. fica muito fechado, né? Aham, E é aham. ruim, né? Tu tá Cara, aparecendo em outro mundo. aham. Mas vamos ver como é que vai ser no. Agora vai ser o primeiro show que eu vou fazer depois desse lance do ouvido aí, né? Aí eu vou tentar fazer com o Intra. Se não der, eu vou fazer com o Vic Firth, paciência. Daí eu falo com a galera, tiro, bota, né? Eu falo. Aham, aham. Meio Galvão Primeiro Bueno, assim. show, primeiro show depois da Ah, cirurgia de troca de sexo. Vamos ver como é que vai é. ser. Esse aí já fiz faz tempo, né, cara? As Pô, horas. mas não influenciou no som. O som Segunda. ainda tá. Macho pra caralho. Sim, acho que sim. Sabe, vou para ser bem sincero, assim, foi bem desafiador, assim, fiquei um tempão sem tocar, dá aquele medinho, né? Mas agora tá rolando bem, assim, os ensaios, dá aquele medinho de voltar a tocar, né? Tem todo o lance físico também, quando o cara tá só tocando no estúdio, no aconchego do lar aqui, né? Do Aham. estúdio, é uma coisa, tocar ao vivo, as músicas num take é outra coisa, né? As músicas não são fáceis. Mas aí, conforme a gente foi ensaiando, tá rolando massa, tá mais sossegado esse lance, assim. Mas deu um apavoramentinho, assim, uns dias, né? Sim, normal, né, cara? Cara, Porra, É, o turma cara de vai ficando trabalho, velho, né? o cara vai ficando velho, o cara vai ficando cheio dessas coisas, cara. É isso. A gente dá um jeito de tocar e superando a dor quando tem, né? é, Enfim, já passei por umas também, sim. enfim, né? Hérnia de disco, coisa arada, né? É, é isso. A gente vai Lesão dando um aqui, jeito. lesão ali. O amor pelo rock é maior do que a dor. Estendo Olha aí, daí, né? ó. Momento de dor. Paixão pela música é maior do que a dor. É, Aí, ó, Massa. já dá um tema bom. Isso aí. Então tá, galera. Galera, então vamos falar do show agora para terminar. Então é o show aqui no sábado. Fala um pouquinho aí só de novo enfatizar que eu acho que esse episódio é para isso também, né? No Gravador Pub, né, em Porto Alegre. isso. No Gravador Pub, no próximo dia 7, o Gravador também é um bar bem massa aí, que incentiva bastante as bandas autorais aí, instrumentais, né? O Gabriel lá, um cara, gente finíssima, que tá sempre apoiando aí. E vai ter abertura da casa às 18 horas. 18. Vai ter um lancezinho ali de rodada dupla, pá, um Chopp aquecimento, caipirinha em dobro. chopp Chopp caipirinha. caipirinha em dobro. Pô. E às 20 horas começa a banda de abertura, que é a Synapse Lab, do Daniel Nodari, que é uma banda Que instrumental. também é guitarrista do It's All Red, né? Que é uma banda de É, metalcore. Acho que a primeira banda de metalcore gaúcha, né? Que tá é, aí tão nativa até hoje, dos irmãos Siqueira lá, nossos brothers, isso aí. Bonzinski, enfim. Daniel Nodari, o Vélez também, né? Baixista. Enfim, o Daniel Sim. Nodari é um baita guita, cara, que, né? Enfim, o cara toca vários estilos, né? Um cara diversificado e acho que vai estar bem massa esse show mesmo. Vai Né? estar bem massa. E aí, depois, às 21, a gente começa o nosso show ali, né? E vai estar massa demais também. Estamos aí com sede de palco, faz tempo que a gente não toca ao vivo. Vamos tocar os sons do nosso primeiro EP e vamos fazer uns covers. Vai rolar um Hendrix, um de Purple. Os caras vão cantar. Renatão vai Spoiler! cantar. Olha o Ah, spoiler, rapaz. claro, mas tem que falar, cara, para as pessoas aí, né, cara? É sonzeira, vai rolar uma sonzeira. Vai ser E animal. e aí vamos tocar música inédita também, que a gente compôs agora há pouco, não lançou ainda, uma música que tá bem massa também. Vai ser legal. Então é dia 7, sábado, Gravador Pub. Tem o apoio também da Back in Black, né? Uma loja que também apoia aqui em Porto Alegre, sensacional.
A gente esteve lá hoje. Vai rolar, e os ingressos são no Simpla, né? Vai rolar uns sorteios aí também. Eu não sei quando é que vai pro ar o nosso aqui, mas vai rolar aí durante a semana uns sorteios de ingressos. E quem quiser Massa. ingressos, tem o Simpla e tem direto com a produtora, que é a True Metal Records. Né, a galera Flavião. pode entrar no Instagram da True Metal Records ali, fala com o Flávio Soares, Flavão do Leviatã, uma lenda do metal porto-alegrense, né? Ele que tá cuidando da produção aí do evento. Né? E na isso aí. sequência, estaremos tocando, um pouquinho mais para frente, né? Dia 16 de julho, estaremos tocando no Sesc, em Caxias. Informações mais precisas logo mais. É isso aí. Legal Isso aí, demais. isso aí. E o Matar a saudade da galera da Serra set list, Gaúcha. como é que tá o set list para esses dois shows meio parecido? Fora as participações? Talvez a gente invente alguma coisa, né, entre um show e outro, a gente não sabe. A princípio, a gente está mantendo o setlist, mas a gente sempre bola alguma coisa, sempre alguma coisa que funcionou legal naquele show, a gente inventa de aumentar, porque às vezes a gente abre uns blocos de improviso, né, que entra naquele cano de minhoca e não sabe onde é que vai sair, né? Cano de... E às vezes essa parte sempre é diferente no show, essas partes assim, né, improvisadas, né? Então às vezes a gente vai para uns caminhos que a gente não sabe, daí aquilo ali funcionou, a gente repete, mas repete diferente. Então tem essas paradas todas também, então, Renato? Canto. Eu não sou um cantor, digamos. Canta e encanta, né? Não, eu tenho até alguns sons autorais, né? Que eu lancei sobre o meu sobrenome, o projeto Osório, sem acento, Osório. Né? Tem uns sons em português, tem a Bula e a Cura. A Bula fala sobre a minha hérnia de disco, inclusive. E foram sons que também foram o Benhur e o Thiago que gravaram, né? E, enfim. Legal. E o Benhur faz alguma voz no show também? Benhur vai cantar canta também, também vai. Vamos cantar no show, vai ser bem massa. Isso aí vai ser legal. E qual que é a música que o Thiago canta? Eu vou dar uma cantarolada no Hendrix. Fazer uns back vocal, né? Fazer uns back vocal. Aí eu conto e conto piada, todo né, mundo, também. Todo mundo no Google. A gente fala um monte de besteira, né? Tipo, enquanto tá arrumando uma coisa, alguém conta uma história da banda, conta, enfim, alguma curiosidade. Essa parte é legal, até funciona. A gente fica brigando no palco outro. também. A gente fica discutindo. No palco, lavando a roupa suja no palco. Um fica imitando o outro, Nossa, é uma baixaria. Que massa. Não é pra tanto. Cara, vai ser do caralho ver vocês de novo aqui em Caxias em breve. Cara, bom show lá pra vocês. Ótimo show pra vocês lá no sábado, né? Benhur Lima, Thiago Cáurio, Renato Osório, né? Atomic Elephant, aí divulgando o EP, os singles novos, né? E tudo mais. O último trabalho de vocês foi, só pra terminar, qual que foi o último lançamento? Elefantizes. Tá? Depois a gente vai deixar a descrição toda aí no, né, dos links, do Spotify, do YouTube e tal, pra galera conferir aí também, né, todo o trabalho de você, toda a discografia aí do Atomic Elephant. Legal. Tá? Demais, cara. Demais, gurizada. Tá? Pessoal, valeu demais. Você quer dar um tchau tchau aí pra galera? Lei, dá uma mensagem final. Thiago, tu que é o piadista. Oi! Não, pô, eu só queria agradecer mesmo aí de coração, Alex, pelo trampo aí. Alta oportunidade, legal demais aí o trampo que tu anda fazendo, né? Toda a movimentação aí com a galera aí de Caxias e de fora, é um puta trampo legal, assim. E legal demais a entrevista e bater um papo aí contigo, massa demais. Obrigadão mesmo. É isso aí. Estendo as palavras do Thiago como é que fala isso? Esqueci. Enfim, passo das palavras do Thiago às minhas. As minhas, é isso aí. Mas é isso, cara. Tipo, estamos muito agradecidos aí pelo espaço, né? E pelo bate-papo muito massa que foi. E é isso aí. Vai ser muito legal te ver aí em Caxias. Que massa, sim. A gente vai se ver e vocês só estão enriquecendo o trabalho que a gente está fazendo aí, com esse nível aí de músicos, de musicalidade, de trabalho, pro Pode Tocar Podcast. Um prazer é todo meu, tá bom? Então, é isso aí, galera. Obrigado. Pessoal, bora conferir a banda aí, os clipes, Spotify e tudo mais. E mais importante que tudo, ou tão importante como o resto, é ir no show, né? Valeu, então. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Até mais, pessoal. Obrigadão. Obrigado.